Muito bem-vindo a esse vídeo. Eu tô muito feliz de poder estar gravando mais um vídeo aqui pra vocês. Eu peço pra você poder comentar, me seguir, compartilhar esse vídeo aqui com mais pessoas, que hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que foi o início do meu processo, o primeiro start que eu dei de forma bem rápida e objetiva. Eu vou falar aqui pra vocês, eu tenho anotado já 15 processos que eu passei ao decorrer desse caminho e hoje eu vou passar os 5 primeiros processos que eu quero comentar aqui com vocês. E eu não vou estar editando esse vídeo, vocês vão ver tudo de forma natural, até porque, como eu comentei com vocês, eu não vou ficar ligando pro perfeccionismo, eu vou fazer o que eu realmente preciso fazer, que é poder expor esse conteúdo para vocês, mostrar os pequenos detalhes de tudo como acontece. Então, se eu ficar editando, ficar criando várias outras coisas, vai acabar saindo da naturalidade que eu quero trazer. Então, futuramente vocês vão ver esses vídeos com muito mais qualidade, com muito uma equipe gigante por volta e com certeza a gente vai ter muitas oportunidades de negócio. O primeiro ponto que eu tive para dentro de mim foi o que? Foi a questão de ter um sonho. Então, eu quando estava lá na minha região, lá no Paraná, eu estava muito acostumado às pessoas perto de mim ter uma casa, um carro, uma família e tá tudo certo. Mas eu nunca conseguia me contentar com o que eu vivia. Eu sempre queria poder mais, eu sempre queria poder. Eu sentia que tinha um potencial dentro de mim que ia além daquilo que eu vivia. Só que eu não imaginava onde. E até então, ser rico, pessoas ricas, era questão de sorte. Então, era acertar na Mega Sena, no jogo do bicho, tentar a sorte no tigrinho, como muitos tentam. Mas enfim, o que que acontece? A primeira coisa que eu tive visão foi em questão de um sonho. Não estou dizendo que eu tive um sonho sobre quem eu ia ser. Eu estou falando que foi aonde eu expandi o primeiro pilar da minha mente, que foi ter uma visão. Eu queria ser maior, eu queria crescer, eu queria evoluir. Eu não queria viver naquela média. Então o que que acontece? Para mim até então, ter dinheiro, ser rico era questão de sorte. Até participar de uma palestra e poder entender que existia formatos, que não existia mais questão de você apostar em algo que você não sabia. Não estou falando em questão de negócios, estou falando literalmente de você ficar esperando as coisas acontecerem. Então isso muitas vezes não vai te deixar milionário. Isso realmente é questão de sorte, de você acertar na Mega Sena, quando tu fica esperando. É questão de você acertar na Mega Sena, no bicho, sei lá, onde for, sei lá. Não conheço o jogo porque eu não fico apostando nessas coisas, mas enfim. Esse é o primeiro ponto. Foi ter um sonho e entender que se eu ficasse parado e continuasse no mesmo lugar e com as mesmas pessoas, eu ia continuar tendo os mesmos resultados que ela. Então esse foi o primeiro start que deu na minha mente. O segundo ponto foi a questão de começar a estudar. Quando eu criei consciência disso, eu fiquei muito em dúvida se eu continuava esse caminho, porque como você não, muitas vezes você vai estar aí no outro lado da tela, você sabe qual é a tua realidade. Eu pelo menos eu não tinha nenhuma oportunidade além de conhecer, eu não conhecia pessoas que tinham feito algum curso, que tinham evoluído, que tinham dado um passo diferente de onde eu queria ir. Então, o que, que eu comecei a entender? Eu comecei a ver que se eu, para eu precisar realmente dar um próximo passo, só que eu não tinha, eu quero explicar para vocês que eu não tinha direcionamento para isso. Então eu ficava em dúvida, cara, será que eu vou, será que eu não vou? A minha única dúvida era essa. Eu não sabia o que estava por vir, o que não estava por vir. Então eu ficava, cara, será que eu vou, será que eu não vou? Eu fui. Eu Chegou um momento lá que na hora de um pitch, de uma oferta, eu falei, cara, eu vou comprar. Quando eu comprei esse curso, eu comecei a frequentar várias vezes Curitiba. E o que, que acontece? Toda vez que eu ia para lá, algo acendia dentro de mim. Mas quando eu voltava para minha cidade e ficava um mês, todo esse fogo ele ia se apagando. Então isso não era consciente. Hoje é consciente, por isso que eu estou passando aqui para vocês. E o que, que acontece? Todo esse processo me ensinou que eu deveria estudar, expandir, que eu deveria evoluir, que eu deveria crescer. Só que nada acontecia. E até então, nos cursos, o que que acontecia? Eu até então achava que ia terminar os cursos e ia ficar milionário. Isso era o que ia acontecer comigo, porque isso era o que era pregado nos cursos. Então, eu achava que na hora que eu terminasse o curso eu ia estar multimilionário. Só que as coisas não funcionam nesse formato. Né? Às vezes você já passou por isso, já comprou alguns cursos e realmente não funcionou. Se você não pôr em prática e você não está trabalhando todos os dias para você crescer, você não vai estar tendo o resultado que o seu mentor ou sei lá quem esteja. Você precisa estar em, em execução extrema em cima disso. Então, o que, que eu quero dizer aqui para vocês? Eu precisei, depois que eu fui lá, comprei o primeiro curso, realmente. Eu não estou aqui para vender curso, eu estou comentando qual que foi a minha trajetória, os primeiros starts que eu tive em relação a isso. Quando eu comprei o primeiro curso, eu comecei a entender mais a profundo como realmente era para poder se tornar uma pessoa bem-sucedida. Que existia um formato, existia um modelo, existia como você fazer isso sem ficar esperando do universo, né? Então,
O terceiro plano foi o quê? Foi quando a mente travou pelo conhecimento. Então eu comecei a buscar tantas coisas diferentes quando eu voltei dos cursos que eu acabei criando uma obesidade mental. Eu não sabia para onde seguir, eu comecei a diminuir minhas vendas, eu comecei a mudar muito a minha questão interna. Então eu ficava em dúvida de tudo, porque quando eu tive um choque de realidade da onde. Porque a gente se acostuma. Se tiver, sei lá, a gente ficar perto de um negócio de cheiro ruim por muito tempo, a gente acaba acostumando com aquele cheiro. E foi isso que aconteceu na minha realidade. Eu tava tanto tempo com uma cultura dentro de mim que depois que eu comecei a enxergar, eu comecei a me fazer tantas perguntas que aquilo me travou. Eu já não conseguia ter ânimo pessoal, já não conseguia me desenvolver, já não conseguia vender, eu não sabia o que fazer porque quando eu tive o choque de realidade foi muito grande. Então eu queria mudar, mas eu queria tudo para ontem. E quando você tem esse choque de realidade, você não adianta querer as coisas para ontem, porque você precisa mudar pequenos processos. Você precisa a criar novos planejamentos, a começar a se organizar, a começar a entender o processo que você está vivendo. Só que isso lá atrás, com certeza, sem ninguém para dar um direcionamento, sem muitas pessoas aí na internet para poder ensinar, dar um passo aí para onde você realmente deve seguir. E aonde que entra o quarto ponto. Entre essas idas e voltas para Curitiba, onde eu estava indo fazer o curso, na última eu tive a oportunidade de chamar meu tio para ir junto. A gente foi até lá e simplesmente aí ele teve a ideia da gente ir conhecer Balneário Camboriú. O que acontece? A gente confirmou, ok, deixamos tudo certinho, a gente veio pro curso, participou do curso a gente foi para Balneário Camboriú conhecer, que é onde eu moro hoje. O que acontece? A gente veio pra cá, eu senti uma energia diferente, eu falei, cara, eu senti que aqui é o meu lugar, eu senti que aqui é onde eu posso começar algo. Só que eu não conhecia muitas coisas aqui. Então, beleza, passei uma semana aproveitando tudo, voltei pra minha cidade e agora é onde entra o quinto ponto, que é o que? Eu criei uma meta. As pessoas ficam falando pra você se planejar, se organizar, fazer isso, fazer aquilo. Só que, cara, às vezes na fase que você tá, você não consegue fazer isso. Às vezes o que você consegue fazer é o que eu tava fazendo. É só trabalhar, estudar e não saber aonde vai dar esse resultado. Mas só tá plantando, eu só tava fazendo. Eu não tinha ninguém para direcionar, eu não tinha como falar com alguém se ia dar certo ou não. E não existia isso. Não existia algum processo que eu soubesse, que eu tivesse uma visão de alguma coisa. Não tinha. Então eu simplesmente estava fazendo porque eu achava que era o certo e pronto. Então como que eu ia parar naquele tempo se eu nem sabia me organizar, nem sabia me planejar, nem sabia fazer nada? Então não adiantava eu querer parar no tempo para tentar fazer alguma coisa que eles queriam falar. Não adiantava, eu não estava nesse processo. Aí depois de que tudo isso aconteceu, eu senti no coração de uma meta. Porque as coisas funcionam assim. Muitas vezes você entende como é uma intuição, um direcionamento do coração. Eu entendo muito hoje que é o Espírito Santo direcionando, mas muitas vezes a gente não sabe ouvir isso. Porque a gente está tão acostumado com coisas ruins acontecendo que a gente para de escutar o nosso coração. Só que naquele momento eu escutei e eu estipulei uma data. Essa data foi dia 23 de junho de 2023. Então o que aconteceu nesse tempo? Eu simplesmente comecei a trabalhar bastante, comecei a estudar, comecei a correr atrás e continuava fazendo o meu processo. Só que eu tinha estipulado uma data que eu queria estar morando dia 23 de junho de 2023 em Balneário Camboriú. Beleza. Só que como ia acontecer, eu não sabia, eu só tinha estipulado uma data. Aí o que aconteceu? Eu fui trabalhando tempo após tempo, passou a data, inclusive, mas o que acontece? Do nada, algumas coisas começaram a movimentar. O meu tio ficou meio estressado lá na cidade, pegou e decidiu que ia vir pra cá procurar imóvel, eu topei e ele veio. Aí o que aconteceu? Ah, Eduardo, tá, mas isso aí tu conseguiu por causa que teu tio foi atrás, muitas vezes eu não vou ter essa oportunidade. Cara, você não sabe se você vai ter essa oportunidade. Essa que é a questão. Tu acha mesmo que quando eu tava lá atrás, eu estipulei a data, simplesmente aconteceu as coisas porque eu imaginava que ia acontecer? Esquece, entendeu? Esquece isso. Você precisa primeiro colocar essa meta que você sente no teu coração, não é uma meta avulsa. É uma meta que você sente no teu coração, às vezes, eu quero morar daqui 2 anos, daqui 6 meses em tal lugar. Se planeja. Então o que vai acontecer? Nesse meio tempo, eu me planejei. Eu tinha uma moto, eu vendi, eu fui me planejando devagar, eu tinha uma outra moto, né? Por isso que eu vendi uma. Eu fui guardando dinheiro, eu fui economizando, eu fui me policiando em muitas coisas. Aí o que aconteceu? De repente chegou a oportunidade. Meu tio decidiu vir pra cá, locou a casa dia 29 de julho, 1 mês e 6 dias depois do que eu tinha programado, a casa estava locada. Dia 30 eu pedi os 30 dos meus 2 empregos. Então eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, trabalhava a média de 16 a 18 horas por dia, tranquilamente, essa média. Isso era fixo, tranquilo.
Então eu trabalhava todas essas horas por dia e ainda tirava um tempo para estudar final de semana, em vez de tirar um tempo de lazer. Por quê? Porque no início você precisa evocar um desequilíbrio. Você precisa, agora esqueci a outra palavra, mas você precisa desequilibrar as coisas para outras coisas poder acontecer. Porque quando você está numa cultura, você está acomodado, você está tranquilo, você está seguindo aqueles processos. Mas quando você sai, você sofre um processo um pouco diferente. Só que simplesmente depois que você sai daquilo, você fala, cara, eu não consigo mais voltar para ser quem eu era. Por mais que você lute para ser quem você era, você não volta a ser. Você simplesmente segue os próximos passos. Então é isso que eu quero poder trazer aqui para vocês. Vocês nunca vão ter uma previsão do que vai acontecer até vocês tomarem essa decisão. Muitas vezes vocês não vão ir para balneário, vão para outra região, mas vocês têm um sonho dentro do coração de vocês que é o que realmente vocês querem fazer. Só que você não precisa da noite para o dia tomar essa decisão e fazer acontecer. Você pode se planejar. Então crie uma data, coloque um tempo onde você consegue se organizar, consegue se planejar e aí você toma essa decisão. Não precisa ir na loucura como muitos tentam fazer, como muito guru aí na internet acabam ensinando a fazer, não nesse formato, mas as pessoas acabam levando muito ao pé da letra. Então eu falo pra você, o meu tempo levou 6 a 7 meses para simplesmente as coisas acontecerem. Então é isso que eu quero dizer aqui pra vocês. Mantenha o foco, continue trabalhando, continue estudando, e só crie um planejamento para vocês poderem guardar um dinheiro, poder se manter, poder trabalhar depois, e vocês poderem ter esse tempo onde vocês venham para cá e vocês consigam ter, não estou dizendo em balneário, mas vocês vá para o lugar que vocês querem, que vocês sonhem e simplesmente vocês consigam manter os seus objetivos em ordem. Então, gente, eu vou trazer os próximos pontos que são muito importantes. Todos os pontos que eu vou trazer aqui são pontos totalmente que eu passei, que eu tive esse processo. Então, como eu falei para vocês, eu quero trazer todos os detalhes, quero trazer cada vez mais ferramentas. Só que para isso eu quero poder trazer um pouco mais para vocês poderem me conhecer um pouco melhor, entender o processo, porque também não é da noite pro dia. Eu ia trazer um vídeo em relação a fazer disparos de e-mail, fazer outras coisas, tudo mais. Eu posso trazer isso sem problema nenhum. Só que o que acontece? Se eu começar a trazer um monte de assunto aleatório, eu preciso primeiro entender o contexto que eu vou trazer e é o que eu estou começando agora. Estou começando no simples, com o que eu tenho e com o que eu posso começar. Então, gente, agradeço demais aí. Se vocês puderem seguir, comentar, curtir, eu vou ter o maior prazer aí. Se vocês puderem comentar, às vezes, a fase que você tá, pra gente poder comentar, fazer, às vezes, até uma live em relação a isso, ou simplesmente poder trazer um assunto de como você consegue ter um direcionamento correto pela fase que eu já passei também. Então eu vou trazer o conhecimento conforme o que eu passei para ti. Então, gente, eu agradeço demais. Qualquer dúvida, coisa, comentam aqui nesses comentários. Eu vou ter o prazer de poder trazer um vídeo específico para isso, tá bom? Até mais.